Irmãos queridos, graça e paz, boa noite. Hoje é o dia do Senhor e com temor e tremor nós continuaremos olhando para a palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. A última vez que nós olhamos para esse capítulo, nós contemplamos os versos de número 31 e 32. Na noite desse dia, mais um conjunto de versos, 33 e 34, dando continuidade e contemplando os degraus da graça de Deus, que são estabelecidos pelo apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo vem construindo estes pensamentos, estes argumentos desde o capítulo 1. E nós temos sido conduzidos pela graça de Deus. Os puritanos, por exemplo, diz que aqui está o degrau mais elevado da escada de consolo que o apóstolo Paulo vem construindo desde o capítulo 1. Talvez, meus irmãos queridos, nenhum livro da palavra de Deus tenha desempenhado um papel mais importante na história da igreja e até mesmo de alguns líderes do cristianismo e da história do que a carta de Paulo aos Romanos. Por exemplo, Agostinho, no século III e IV da era cristã, ao ler o capítulo de número 13 desta carta, tornou o que ele tornou. Lutero, ao estudar esta carta, logo no capítulo 1, no verso de número 17, ele simplesmente foi abraçado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo de tal maneira que a reforma protestante do século XVI eclodiu. Ao ouvir o prefácio desta carta, escrita por Lutero, John Wesley, o fundador do metodismo, teve o seu coração aquecido de tal maneira que ele mesmo disse que estranhamente ele se sentiu aquecido naquela noite, na noite do dia 24 de maio de 1738. Na verdade, meus irmãos queridos, Paulo continua com suas perguntas arrebatadoras, perguntas óbvias e sem questionamento. Perguntas que esperam uma resposta direta e sem rodeios da nossa parte. Ele levanta então estes questionamentos. Verso de número 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Observem, meus irmãos queridos, que são perguntas que tratam de assuntos impressionantes, assuntos como a justificação pela fé, esta doutrina basilar que o próprio Lutero disse que a igreja tem que se apoiar sobre ela, ou senão ela se esboroa. A doutrina também da perseverança dos santos, nós podemos detectá-la nestes dois versos. A doutrina do sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós agora mesmo, que se encontra neste exato momento à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, com uma mão no trono e a outra sobre a sua igreja, intercedendo por nós como mediador entre Deus e os homens. Na verdade, meus irmãos queridos, o verso de número 33 nos apresenta um ambiente de tribunal. Paulo está olhando para os anjos, olhando para os demônios, Paulo está olhando para os juízes, os magistrados, ele está buscando nas leis da terra e lançando uma pergunta estupenda. Se Deus nos justifica, então quem ousará nos acusar ou nos condenar? Preste atenção nessa pergunta, meu irmão. Preste atenção nesta pergunta, minha irmã, lançada pelo apóstolo Paulo. Se Deus te justifica, se Deus te justificou, então quem ousará acusar você ou condenar você? Como um arauto de Deus, Paulo olha para o alto, ele olha para baixo, ele olha para os lados e faz uma pergunta nocauteadora. Quem pode acusar alguém que Deus escolheu? Quem pode acusar um eleito de Deus?
Perceba, Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, como você é descrita por Deus, eleita de Deus. Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, como vocês são descritos por Deus, eleitos de Deus. Uma pergunta deve ser feita. Você pensa, você ora, você vive habitualmente como um escolhido de Deus? Observem que isso faz toda a diferença. Isso te livra da autocomiseração, isso te livra da soberba, isso te livra da arrogância, visto ser Deus quem te escolheu e não o contrário. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou João, capítulo de número 15, Jesus, a videira verdadeira, ali atestou a nós: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis muitos frutos. Esta doutrina, meus irmãos, ela nos humilha, mas sobretudo também ela nos consola. Você é um eleito de Deus, então sorria agora mesmo, dê um brado de louvor aí na sua casa, exalte a Deus por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito agora mesmo, pois quem intentará acusação contra você, ou quem te condenará, se você é um eleito de Deus? Sorria, sorria, Deus demonstrou amor a você em Cristo Jesus. Visto, meus irmãos, sofrermos acusações todos os dias, dia e noite, diz o livro do Apocalipse, capítulo 12, o verso de número 10. Mas você é de Deus, e por defesa você tem Jesus Cristo. Você é propriedade exclusiva de Deus, e por defesa você tem agora o Verbo, você tem agora o Cristo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de glória e de verdade. Então, quem poderá intentar acusação contra um eleito de Deus, diz o apóstolo Paulo. Paulo não está dizendo quem intentará acusação contra os que creem. Não, não é isto que Paulo está dizendo. Paulo está afirmando sim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus. Não somos livres, meus irmãos queridos, da condenação final. Não somos livres só da condenação final, mas de todas as condenações, de todos os acusadores. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, dos quais você é um? A resposta deveria ser um brado: ninguém, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o juiz e legislador seu e meu, como Isaías capítulo 33, versículo de número 22 descreve, este legislador, este rei suzerano, este juiz soberano, ele na verdade encontrou um modo de satisfazer a si mesmo e a sua lei, te declarou em Cristo, pelos méritos da justiça de Cristo, um justo. Quem intentará acusação contra você? Se o juiz, se o legislador de toda a terra tornou-se para você, diz Isaías 33, 22, o seu Salvador. Paulo agora no verso de número 34, ele tira os seus olhos do tribunal. Ele mira agora as mãos do magistrado. Aqui está o juiz com o seu martelo nas mãos. Se não há acusação, então quem condenará os eleitos de Deus? Se não há acusação, então quem condenará a igreja eleita e preciosa do Senhor? Se Jesus pagou o escrito de dívida e intercede por você, se Jesus pagou o escrito de dívida que era contra nós e agora mesmo, neste exato momento, intercede por nós, se Deus te declarou puro nos mínimos detalhes, quem te condenará? Na verdade, meus irmãos queridos, Paulo está recorrendo aos tribunais.
todos os juízes de todo o universo, em uníssono, devem dar a sentença final. Não há condenação para os eleitos de Deus. Esta é a verdade primária que Paulo destaca para nós. Não há a condenação para um eleito do Senhor. Paulo vê a possibilidade de alguém recorrer. Verso de número 34, ele demonstra então definitivamente que toda e qualquer acusação e até mesmo condenação são completamente inimagináveis em vista do que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Observe aí o sumário esplêndido que Paulo dá à igreja. Primeiro, ele diz, é Cristo Jesus quem morreu. Segundo, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Terceiro, o qual está sentado à destra de Deus Pai, se encontra agora mesmo à direita de Deus Todo-Poderoso. E em quarto lugar, e também intercede por nós. É um sumário perfeito da obra perfeita, mediadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo não está interessado em dizer o que Cristo fez apenas. No verso 33 e 34, em particular, mas o que ele realizou por nós. A intenção de Paulo não é descrever o que Cristo fez apenas, mas o que ele realizou na cruz do Calvário, na sua peregrinação, no seu ministério terrenal por nós. Nenhuma destas coisas levantadas por Paulo aconteceria com Jesus por ele próprio. Não, meus irmãos, ele é o ente santo, ele é o réu de pena, não de culpa. Nós somos os culpados. Tudo que Jesus fez, ele o fez como mediador de uma nova aliança. A morte de Jesus é a nossa justificação, é a causa da nossa justificação. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é a proclamação do fato de que fomos justificados por meio dele. Isso é impressionante. Eu termino na noite deste dia com 3 aplicações. Primeira, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, já não há condenação para você. Regozije-se agora mesmo, não por você estar sem emprego, não por você estar sem saúde, não por você estar sem dinheiro. Não, se você está em Cristo, você é nova criatura. Aonde você está? Aí mesmo, no seu cantinho, e não há condenação para você, meu irmão, não há condenação para você, minha irmã, de modo que o que é verdade sobre Jesus é verdade também sobre você. Se ele é santo, você também é santo. Se ele ressuscitou dentre os mortos, você também ressuscitará dentre os mortos. Se ele é o justo, você agora é justificado por meio dele. Olhe para Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Em segundo lugar, esta verdade torna qualquer ideia de condenação não só impossível, mas completamente ridícula. Não há maneiras, não há, meus irmãos, mais nenhum tribunal, nenhum acusador que venha abonar ou desabonar você. Esta verdade da morte expiatória, do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário, estas verdades que Paulo traz à tona para nós nestes versos 33 e 34 do capítulo 8 de Romanos, torna, meus irmãos queridos, a condenação não só impossível, mas completamente ridícula. E em terceiro e último lugar, firme os seus pés nesses degraus maravilhosos da graça de Deus. Firme agora mesmo o seu coração nestas verdades absurdas de Deus, nestas verdades solenes de Deus. Agora, pois, Igreja Presbiteriana do Brasil, em Taubaté, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já não há nenhuma condenação
para os que estão em Cristo Jesus. Eu espero que você esteja nele. Eu espero que você esteja recluso nele. Eu espero que você esteja guardado nele, aguardando por ele, ansiando por sua volta. Esta é a minha oração. Pois quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará, se Jesus Cristo é quem morreu por eles? Se Jesus Cristo é quem ressuscitou dos mortos para ele? Se Jesus Cristo é quem intercede por eles? A Deus glória por meio deste Salvador bendito. Um beijo no seu coração e uma abençoada semana, em nome de Jesus. Amém.